Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Sudene TV. Hoje a gente está recebendo a nossa geógrafa Ludmila Calado, que faz parte da equipe que lançou neste ano uma das plataformas mais inovadoras da Sudene, que é o Sigmapas. Ludmila, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente na Sudene TV. Obrigada, eu que agradeço. Então, esse Sigmapas, como eu falei, é um dos lançamentos mais inovadores da Sudene, porque até então a gente não tinha nenhum tipo de plataforma onde o usuário pudesse localizar no mapa da área de atuação da Sudene quais são os principais projetos da autarquia, quais são os assuntos mais relacionados com o desenvolvimento regional. Aí Ludmila explica para a gente quais são essas características inovadoras do Sigmapas, por que ele é tão bom? Então, o Sigmapas, ele chega na Sudene como uma inteligência geográfica para melhorar o entendimento do que ocorre na região Nordeste, né, na área de atuação da Sudene, através da sobreposição de camadas de dados georreferenciados. Então, através dessa sobreposição de camadas dentro de um sistema, a gente consegue entender as dinâmicas que acontecem no território. Então, o usuário pode, por exemplo, Ludmila, lá no Sigmapas, ele pode localizar na área de atuação da Sudene, por exemplo, quais são os territórios que têm vocação, por exemplo, para energia eólica, energia solar, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. Hoje, o usuário consegue, através das camadas, entender qual tipo de dinâmica acontece, né, no território. Então, por exemplo, através de um grupo de camadas de infraestrutura, a gente consegue acionar camadas como essa da energia solar, né, através de dados de outras fontes, né, fontes que a gente está acessando, a gente consegue simultaneamente entender onde tem a potencialidade de energia solar, onde existem estações fotovoltaicas instaladas e planejadas. Além disso, outros temas que são relacionados ao desenvolvimento regional também fazem parte do sistema, né? Tais como as áreas estratégicas que a Sudene utiliza hoje, né, na sua dinâmica, como o G52 e o PDF, né, o plano, como áreas também do PIS e da Bacia do São Francisco, as rotas do MDR, entre outras áreas, né, outras camadas que a gente, através da sobreposição, consegue entender e melhor tomar uma decisão. Então, a gente pode também dizer que o Sigmapas é uma ferramenta de transparência, porque a gente pode localizar lá no sistema as ações da Sudene no território, né? O usuário pode, por exemplo, identificar onde é que estão os incentivos fiscais da Sudene, onde é que estão aplicados os recursos dos fundos regionais? Sim, sim. Hoje a gente tem um grupo de camadas chamado Instrumentos da Sudene, onde a gente está apresentando tanto os dados de emendas, quanto incentivos fiscais, e FDNE e FNE, que é a camada mais recente, que foi adicionada. Então, hoje o usuário consegue ver dentro do sistema como esses instrumentos estão acontecendo no território e também juntar com outros tipos de recortes, como, por exemplo, eu posso identificar onde acontecem os incentivos fiscais dentro de uma região geográfica intermediária específica. E, através disso, a gente consegue coletar informações sobrepor com outras informações, como, por exemplo, uma adutora que passa ali naquela região. Então, permite que isso tudo facilite o entendimento de tudo que acontece na região. Tá, então vamos explicar então para o usuário que quer acessar o Sigmapas como é que ele chega até o sistema. Eu sei que a gente precisa acessar o site da Sudene, deve ter algum botão lá para a gente acessar o sistema. Quando ele estiver em tela, como é que o usuário pode interagir com essa plataforma? Eu vou até pedir para o nosso pessoal da edição, à medida que a Ludmila for explicando, a gente dá uma panorâmica para mostrar para o usuário como é que o Sigmapas funciona. Explica aí para a gente, Ludmila. Isso. Hoje o Sigmapas ele é acessado através do site da Sudene. No site da Sudene, clicando em assuntos, encontra um tópico Sigmapas, onde leva para uma página onde tem informações gerais, né, do que é o sistema, qual o intuito dele, né? E lá tem um botãozinho que leva diretamente para o sistema, para o Sigmapas em si, né? E aí dentro do Sigmapas tem também, além das camadas, né, tem ferramentas e tem a interação ali com outras aplicações que a gente está desenvolvendo.
Eu sei que essa plataforma, então, deve estar experimentando muitas atualizações ao longo das semanas. Quais foram as novidades mais recentes do SIGMAPAS? Mais recentes. Então, a gente, no momento, está fazendo a transição do que eu chamo do módulo 2 para o módulo 3, né? A gente vem fazendo essa evolução modulada em função da quantidade de melhorias que o sistema vem recebendo, né? A atualização de camadas é semanal, então toda semana tem camada nova no sistema. E esses módulos, eles contemplam melhorias de ferramentas, né, de utilização e de interação. Então, a novidade mais recente a gente está saindo do módulo 2, onde o usuário era apenas consumidor, ele só visualizava a informação, e no módulo 3 ele passa a consumir também essa informação. Então, no módulo 3 a gente tem algumas ferramentas de medição, de distância, de área. A gente também consegue fazer a sobreposição de camadas. Então, esse exemplo que eu falei, onde é que tem incentivos dentro de uma região geográfica. Então, esses municípios identificados, a gente pode coletar ali as informações em tabelas e entender o volume de dados que tem ali, por exemplo, o PIB e outras informações daqueles municípios específicos na consulta, né? Além disso, a gente também vem trabalhando em cima de outras aplicações, como a construção de dashboards e story maps, que são aplicações que vão além do SIGMAPAS, né? A gente passa a expandir a leitura dos dados. A gente não tem só uma leitura de mapas, a gente vai ter a leitura de dados através de gráficos e outras finalizações, né? E apresentações de dados. E tudo isso gratuito? Tudo gratuito, para o público, para a sociedade. O SIGMAPAS, eu gosto de reforçar que é um sistema de uso interno da SUDENE e da sociedade. Então, a intenção é que todo mundo faça uso, todo mundo consuma e dê feedbacks também, né, para constantemente a gente fazer melhorias. Como é que o usuário pode, então, sugerir uma melhoria, fazer alguma crítica, alguma sugestão para o SIGMAPAS? Então, lá dentro do SIGMAPAS em si, tem um botãozinho onde você clica e tem algumas informações sobre o SIGMAPAS e tem o e-mail de contato, que é o sigmapas@sudene.gov.br. E através desse e-mail a gente consegue receber tanto informações críticas e sugestões, enfim, todos os contatos estão a partir desse e-mail. Gente, uma aula de inovação aqui em desenvolvimento regional com a Ludmila. Então, Ludmila, queria agradecer muito tua presença aqui no SUDENE TV. Espero que você venha mais vezes com muito mais novidades sobre o SIGMAPA e outros temas de atuação da gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, não deixem de acessar as redes sociais da SUDENE, que estão disponíveis lá no nosso site. E olha, fica a dica, fica acessando o SIGMAPAS, porque a gente sempre tem muitas novidades sobre a atuação da SUDENE nessa plataforma que é incrível. Muito obrigado.